Olá, gente. Então, finalizando a lista de atividades da semana 6 de Física 2, temos o exercício 3, cujo enunciado é o seguinte: 0,5 mol de um gás considerado como ideal está no interior de um cilindro dotado de um pistão móvel, com pressão de 1 vezes 10 a quinta pascal, e ocupando um volume de 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse seria o estado A. O gás é comprimido adiabaticamente até reduzir seu volume a 1/4 do volume inicial, estado B. A seguir, sofre um processo isotérmico que o leva a um volume inicial, estado C. Finalmente, um processo isocórico, ou isométrico, o leva ao estado inicial A. E são dados os valores do calor específico para a pressão constante, o calor específico para volume constante, a constante dos gases e o gama. O primeiro item seria para representar todos os processos num diagrama PV. Então, o primeiro passo é desenhar um gráfico. No eixo X eu tenho volume, no eixo Y eu tenho a pressão. A pressão está em função do volume e não o contrário. Nesse sistema eu vou ter 3 processos: A para B, B para C e C para A. Ele fala que o processo de A para B ele é adiabático. O processo de B para C é isotérmico. E o processo de C para A é isométrico. Mas isso não é o suficiente para a gente montar o nosso gráfico. E para isso ele fornece outras pistas, digamos assim. O processo de A para B não é somente adiabático, tem uma variação, que é o processo adiabático é quando a variação do calor é igual a zero. Não tem tempo, porque é um processo bastante abrupto, não tem tempo para o calor ser absorvido ou emitido. Pelo menos não na assim, transferência de energia térmica. Uma outra pista que ele dá é que o volume B é 1/4 do volume inicial. Então, olhando para esse gráfico, se o VA está nesta linha, o meu VB vai estar mais ou menos aqui. Porque o valor de VB é 1/4 do valor de VA. Por ser um processo adiabático, onde a variação de calor é igual a zero, como eu tinha acabado de mostrar, então a variação da energia interna se dá ou é igual em módulo ao trabalho. Então quer dizer que há um deslocamento, né, ou há uma variação do volume. Como a energia, como
o volume diminuiu, tende a acreditar que a pressão aumentou. Então, se meu estado A estava aqui, meu estado B estará aqui. Podemos ligar esses dois pontos em uma curva. Bom, processo AB a gente já conseguiu representar. Agora o processo BC é uma isotérmica, ou seja, a variação de temperatura é igual a zero. Então a temperatura em B se mantém no estado C. Uma outra pista que deu é que o volume de A, ou melhor dizendo, o volume em C, é igual ao volume em A. Quer dizer que VC também estará nessa linha. Só que o que acontece com a pressão em C? Bom, mantendo a temperatura, né, uma vez que ela vai ficar constante entre B e C, quer dizer que não houve variação da temperatura, mas houve variação da pressão e do volume. A gente já sabe que o volume em C será igual ao volume em A. Então quer dizer que a pressão daqui para cá aumentou. Quando o volume aumenta, ainda mais para uma temperatura constante, a pressão tende a diminuir. Então aqui nós temos nosso estado C. Então eu sei que o volume aumentou de B para C, de B para C. Sei que o volume de C é igual ao volume em A, então estarão nessa mesma linha. E já que a temperatura se manteve constante, mas o volume aumentou, então a pressão do sistema diminuiu. Quer dizer, a temperatura está relacionada à energia cinética das moléculas. E essa energia cinética é que vai ser a minha força quando eu calcular a pressão, a força, a somatória da força que as moléculas atingem as paredes, dividido por toda a área da superfície interna. Se a temperatura se manteve, quer dizer que essa força também se manteve, porque ela está relacionada à energia cinética. Só que a área agora aumentou bastante. Por quê? Porque o volume aumentou em 4 vezes. Então, se a área de superfície aumentou, quer dizer que a pressão vai cair significativamente. A priori, eu não saberia dizer se C está acima ou se está abaixo de A. Eu não sei se a pressão em C será maior ou menor do que em A. Então isso fica mais ou menos uma coisa para a gente definir com certeza depois. Por enquanto vamos deixar por aqui. Porque percebam que toda essa resolução envolve somente conhecimentos conceituais. E finalmente a gente tem uma transição, um processo isométrico, né, sem alteração de volume, entre C e A. E aqui a gente fecha nosso processo e a gente coloca as setinhas indicando o sentido. Então, de A para B, temos uma transição adiabática, de B para C, uma isotérmica, e de C para A, uma isovolumétrica ou isométrica. No item B, ele pede para a gente preencher um quadro
com os valores de pressão, volume e temperatura para os estados A, B e C. O que eu vou fazer é calcular separadamente cada parâmetro e depois eu jogo numa tabela no final, porque eu não tenho muito espaço nessa lousa. O único parâmetro que faltava do estado A, uma vez que ele forneceu a pressão e o volume, era a temperatura. Considerando que é um gás ideal, então podemos calcular qualquer parâmetro de um gás ideal através da fórmula PA, VA igual N R TA. Então a pressão em A vezes o volume em A é igual o número de mols, que está relacionado à quantidade de matéria dentro do meu sistema, e N vai se manter constante ao longo de todo o processo, a constante do gases, que também é constante durante todo o processo, e a temperatura em A. Como esse é o parâmetro que eu quero calcular, então vou isolá-lo. A pressão em A é 10 a quinta Pascal, vezes o volume, 4 vezes 10 a menos 3, dividido por número de mols, que é 0,5 fornecido pelo exercício, e a constante dos gases, que é 8. Temperatura em A será igual a 100 Kelvin. Tá bem? Esse vezes esse, dividido por esse vezes esse. Bom, assim a gente completa os parâmetros de A. Já tem pressão, volume e temperatura. O segundo passo agora é calcular a temperatura em B. Eu não posso usar aquela fórmula dos gases ideais, porque em B eu não tenho nem a temperatura e nem a pressão. Eu só conheço o volume. Então terei que usar uma outra relação para calcular a temperatura em B, para depois poder usar a fórmula do gás ideal para calcular a pressão. Como o exercício diz que a transição AB é adiabática, então podemos usar aquela relação constante, que é a VA gama menos 1 igual VB gama menos 1. A temperatura em A é 100 Kelvin, que a gente tinha calculado. O volume em A é 4 vezes 10 a menos 3. Gama é fornecido, é 1,5 vezes, desculpa, 1,5 menos 1 é igual a TB, que é o que a gente quer calcular, vezes volume em B, que é 1/4 do volume em A, que é 1 vezes 10 a menos 3, elevado a 1,5 menos 1.
Agora a gente só precisa isolar TB. TB será igual a 100 multiplica. Percebam, eu passei esse termo dividindo para o outro membro. 4.10 é menos 3, dividido 1 vezes 10 é menos 3. Como eles estão elevados a menos uma potência, meio, então eu posso fazer essa identidade matemática. Se cada um deles estava elevado à mesma potência, eu posso levar os dois a uma potência só. E simplifico esse 10 a menos 3, porque vai ficar o de cima menos o de baixo. Menos 3 menos 3 fica menos 3 mais 3, que é igual a 0. Então vai ficar 4 dividido por 1 elevado a meio. Aqui é 100. Esse 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E se vocês ainda estão lembrados de matemática básica, qualquer número elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada daquele número, que é igual raiz quadrada de 4, que é 2, 2 vezes 100, 200. Então a temperatura em B é igual a 200 Kelvin. Agora que eu tenho a temperatura em B, eu vou poder calcular a pressão em B usando a fórmula do gás ideal. Então a pressão em B vezes volume em B vai ser igual a N R T B. Isolando a pressão, B é igual a NR TB dividido por VB. Substituindo pelos valores conhecidos, número de mols é 0,5, R é igual a 8, TB é igual a 200, que a gente acabou de calcular, dividido pelo volume em B, que é 1 vezes 10 a quinta. Não sei se vocês estão enxergando bem. Então 0,5 vezes 8 vezes 200 dividido por 1 vezes 10 a quinta. Então PB é igual a 8 vezes 10 a quinta Pascal. Pronto. Agora, com esse valor, a gente completa todos os parâmetros de B, do estado B. Tem pressão, tem temperatura e tem o volume. Por fim, a gente vai calcular o parâmetro que estava faltando em C. Como ele disse que o processo de B para C é isotérmico, então a temperatura em B é igual à temperatura em C. Então a temperatura em C é igual a 200 Kelvin.
Agora o volume. Deixa eu ver. Isso mesmo. Ele falou que o volume em C é igual ao volume em A, pois o processo CA é isovolumétrico. Então, o único parâmetro que faltou a gente calcular em C é a pressão. Então, novamente, pressão em C vezes volume em C é igual a nRTC. Então, isolando a pressão, N vezes R vezes TC dividido por VC, 0,5 vezes 8 vezes temperatura é 200, dividido pelo volume em C, que é igual ao volume em A, 4 vezes 10 a menos 3. Opa! O volume é positivo. 4 vezes 10 a quinta. Então a pressão... Ah, não, estava certo. Quer dizer que é volume, não é pressão. Agora sim, estou certo. Isso vai me dar 2 vezes 10, pressão, então a quinta, Pascal. Se vocês se lembram, eu não tinha certeza se no diagrama, então tinha o estado A, o estado B e o estado C. Eu não sabia se o estado C estava acima ou abaixo de A. Com a pressão em C é 2 vezes 10 a quinta e a pressão em A é 1 vezes 10 a quinta, então, obviamente, C está acima. Então, o diagrama fica assim mesmo, do jeito que a gente tinha desenhado. Bom, agora com todos esses valores já calculados, vocês já podem colocar na tabela que o exercício exigiu. Bom, no último item do exercício 3, ele pede para preencher um segundo quadro, só que com os valores da variação da energia interna, do calor e do trabalho. E todo já na unidade em joule. Bom, assim como no outro exercício, eu não vou desenhar a tabela, mas vou calcular separadamente os parâmetros. Então, para o estado A, aliás, ele pede para calcular vou escrever novamente. Ele pede para calcular a variação da energia interna, a variação do calor, a absorção ou emissão de calor e o trabalho para as transições AB, BC e CA. Tá? Então vou fazer uma por vez.
na transição AB. A transição AB, diz o exercício, que é uma transição, um processo adiabático, onde o valor de Q, o valor de ΔQ, é igual a zero. Portanto, o valor de Q é igual a zero. Então, não tem variação, não tem absorção de energia térmica, então, calor é igual a zero. Nesse caso, e lembrando da primeira lei da termodinâmica, se ΔQ é zero, então ΔU será igual a menos o W, que significa trabalho. Então eu posso calcular o trabalho através da fórmula NCV vezes ΔT. Variação de energia interna 0,5 vezes 24, que é dado pelo exercício, vezes a variação da temperatura. De A para B, a temperatura foi de 100 graus para 200, então a temperatura final é 200 menos a temperatura inicial, que é 100. A variação da energia interna será meio vezes 24, 12, menos, vezes 200 menos 100, 100. Então a variação da energia interna é igual a 1.200 joules. Então percebam que de A para B, a temperatura aumentou e o volume diminuiu. Se a temperatura aumentou e o volume diminuiu, quer dizer que o ambiente exerceu trabalho sobre o sistema. Então quer dizer que o W é negativo. Então, assim como a variação da energia interna é positiva, então se a variação da energia interna é positiva e tem valor 1.200 joules, portanto, o valor do trabalho será menos esse valor, que é 1.200 joules. Então aqui você já tem os parâmetros da primeira transição, de A para B. A variação do calor é zero, a variação da energia interna é 1.200 joules positivos, e o trabalho, o exercício do ambiente no sistema é 1.200 joules, menos 1.200 joules. A próxima transição é uma isotérmica. De B para C. Se é uma isotérmica, então a variação de temperatura é igual a zero, portanto, a temperatura é uma constante. Se a temperatura é uma constante, quer dizer que a variação da energia interna é igual a zero e, portanto, lembrando daquela formulinha de novo, assim vocês não se esquecem, se esse termo for zerado,
Então, ΔQ é igual ao trabalho. Isso significa o quê? Que toda a energia térmica que foi fornecida para o sistema não foi para alterar a temperatura dele, mas sim para realizar trabalho. Então, dessa maneira, Q, que é igual a W, igual N, R, T0, logaritmo natural de volume final sobre volume inicial. Igual a W, 0,5 vezes 8 vezes temperatura de B para C, 200 Kelvin, vezes Ln de volume final que 4 vezes 10 a menos 3 sobre 1 vezes 10 a menos 3. Para simplificar aqui dentro, não que faça muita diferença, vai ficar logaritmo de 4. Então, igual Q, igual a W, igual então 0,5 vezes 8 vai dar 4. 4 vezes 200 dá 800. E o logaritmo de 4, na calculadora, é 1,39 aproximadamente. Então, Q igual a W, que é igual a 1109,04 joule. Então, aqui a gente já tem todos os parâmetros dessa transição BC. O ΔU, lembrando, ΔU é igual a 0. O Q e o W têm o mesmo valor, com o mesmo sinal, porque uma vez que a gente joga na equação da primeira lei da termodinâmica, fica Q menos W, então esse valor menos esse valor vai dar 0. E finalmente, a última transição de C para A, que é isovolumétrico ou isométrico. Significando que a variação de volume é igual a 0. Portanto, isso implica que o trabalho é igual a 0. Então, a variação da energia interna será igual à variação do calor. E o que será... Bom, a gente calcula através dessa fórmula. O número de mols vezes a constante, o calor específico para volume constante, vezes o ΔT, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔU, que é igual a ΔQ, é igual ao número de mols, que é 0,5, a calor específico para volume constante, que é 24, que multiplica temperatura final, que é 100. Lembre-se que a temperatura em A
é 100 Kelvin, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial, que é a temperatura de C, é 200. Então percebam que esse termo aqui vai ficar negativo. Delta U igual a delta aqui será igual a 12 vezes menos 100. Novamente, delta U, que é igual a delta Q, será igual a menos 1.200 joules. O que isso significa? Significa que a pressão diminuiu, né? Lembre-se, dê uma olhada lá naquele gráfico, no diagrama que a gente construiu. De C para A, vou desenhar aqui, talvez fique mais fácil. De C para a pressão diminuiu. Só que o volume se manteve constante. E para fazer com que a pressão diminua para um volume constante, significa perder energia na forma de energia térmica, né? Então, o sistema emitiu ou dispersou 1.200 joules. E por isso que no sistema ele considera que perdeu, por isso menos, perdeu 1.200 joules. Tudo bem? Então era só isso, gente. Eu espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham aproveitado, que tenham entendido, que seja útil para a prova de vocês. Tá? Com alguma sorte ainda consigo postar essa semana o material da semana 7. Agora, com relação se eu vou fazer, se eu vou criar material em cima das provas anteriores ou dos exercícios de apoio, ainda é uma incógnita. E para mim, como o tempo é um recurso bastante escasso hoje em dia, para mim está muito mais fácil fazer os exercícios de apoio, que já estão prontos, eu só preciso gravar a resolução. E, de uma certa maneira, talvez seja mais útil, porque é bem provável que caia exercício de apoio, o mesmo exercício de apoio nas provas, que foi o que aconteceu em Física 1, no semestre passado. Com relação às provas anteriores, infelizmente eu não posso prometer muita coisa, porque ainda teria que resolver e ainda por cima gravar e etc. Então ainda precisaria de bem mais tempo para produzir o material. Então, embora muita gente vai ficar triste, provavelmente se eu conseguir fazer alguma coisa além da semana 7, antes da prova, será em cima dos exercícios de apoio. Espero que pelo menos seja suficiente para ajudar vocês. Tá legal? Então, gente, obrigado pela atenção. Dúvidas, mandem pelos canais normais, né? Pelo WhatsApp e pelos comentários do YouTube. Então, obrigado novamente. Até uma próxima.